Você já se perguntou como era a casa de Jesus? Como o Filho de Deus, a pessoa mais importante da história, vivia? Será que ele morava em um palácio grandioso, digno de sua posição celestial, ou sua casa era uma cabana simples e humilde, como a de qualquer outra pessoa? A verdade, meus amigos, pode te surpreender. Ao longo dos séculos, muitos imaginaram que Jesus, sendo o Salvador do mundo, deveria viver cercado de riquezas e conforto. Mas o que as evidências históricas e arqueológicas realmente nos dizem? Como era a vida de Jesus no dia a dia? Para entender isso, é preciso mergulhar no contexto histórico da época. Estamos falando de uma época muito diferente da nossa, onde o Império Romano dominava a região e a maior parte da população vivia em condições simples. As casas, por exemplo, não eram construídas com o mesmo luxo que vemos hoje em dia. Na época de Jesus, a arquitetura das casas era prática, voltada para a necessidade de proteção contra o clima e a segurança. Você sabia que as casas na Galileia, região onde Jesus viveu grande parte da sua vida, eram construídas basicamente de pedras e barro? Nada de grandes fachadas ou palácios resplandecentes. Essas casas tinham paredes grossas para resistir ao calor e ao frio e eram formadas por um único andar, com um espaço modesto para viver. O teto, muitas vezes, era plano e o mobiliário bem simples. Não havia luxo, mas uma vida bem organizada para atender às necessidades básicas da família. Então, vamos parar e refletir. Jesus, o Filho de Deus, viveu em uma casa simples, sem os luxos que muitos imaginam para o Salvador. Por que isso? Será que essa escolha tinha algo a ver com a mensagem que ele queria transmitir ao mundo? Não foi a busca por riquezas materiais que motivou sua vinda. Jesus veio para ensinar a todos nós que o valor real da vida não está nas posses, mas no amor, na fé, na generosidade. Mas o que as escavações modernas têm revelado? Em Nazaré, cidade onde Jesus cresceu, arqueólogos encontraram vestígios de casas que datam da época dele. Essas casas eram feitas de pedras simples, com um espaço modesto, sem adornos, nada de grandes aposentos ou salões de festas. Mas sim, lares com paredes de pedra calcária, telhados de barro e uma estrutura funcional, adaptada ao estilo de vida daquela época. E aqui vem o detalhe que talvez você não tenha considerado. Jesus não precisaria de uma casa grande ou luxuosa. Ele, como Filho de Deus, poderia ter escolhido um palácio digno de sua grandeza, mas preferiu viver como um homem comum, numa casa simples, onde ele e sua família podiam descansar, trabalhar e orar. Isso por si só já traz uma lição poderosa. Jesus, apesar de sua natureza divina, escolheu viver de forma simples, sem buscar o luxo ou a ostentação. Agora pense, como isso se alinha com a sua própria vida? Você está buscando o luxo e a riqueza materiais? Ou está valorizando as coisas que realmente importam, como o amor, a fé, a generosidade e a humildade? Jesus nos deu um exemplo claro de como viver sem depender das posses, sem se deixar escravizar pelos bens materiais. E a pergunta que surge aqui é: como nós, hoje, podemos aplicar essa lição em nossas vidas? Em um mundo consumista, onde a ostentação é muitas vezes vista como um sinal de sucesso, o que Jesus nos ensina com sua escolha de viver em uma casa simples? Será que estamos realmente valorizando o que é importante ou estamos sendo seduzidos pela ilusão do status e da riqueza material? Essas perguntas vão nos acompanhar ao longo deste vídeo, porque à medida que avançamos, vamos explorar mais sobre o que as escavações revelam sobre o lugar onde Jesus viveu e como isso reflete os princípios que ele ensinou. Não saia daí, porque a cada descoberta, uma nova camada de entendimento vai ser revelada. E acredite, você vai se surpreender com o que está por vir. Como você imagina a casa de Jesus? O que ela representa para você?
Deixe nos comentários sua opinião e continue com a gente, porque a história está apenas começando. Agora que já entendemos o tipo de casa onde Jesus poderia ter vivido, vamos aprofundar ainda mais nas evidências arqueológicas e nos detalhes sobre a vida cotidiana de Jesus. O que sabemos sobre os lugares que ele frequentava? Como eram as suas interações no dia a dia? A verdade é que os registros e as descobertas vão muito além do que imaginamos. Imagina por um momento a vida em Nazaré, uma pequena vila onde Jesus cresceu. Se você estivesse andando pelas ruas de Nazaré naquela época, o que veria? Casas simples, ruas estreitas e uma população vivendo de acordo com as normas da sociedade judaica da época. Não era uma cidade cheia de riqueza ou comércio intenso, mas uma comunidade focada em valores espirituais e na religiosidade. A casa de Jesus, como mencionamos, não era grande, mas com certeza era um local de calor humano e de oração. Não se tratava de um palácio de mármore, mas de um espaço onde as pessoas podiam se reunir, conversar, compartilhar refeições e, claro, orar. Jesus, como sabemos, era um homem de oração. Ele passava muito tempo em momentos de conexão com Deus, meditando e buscando direção para a sua missão. Agora, imagine a casa de Jesus como um espaço simples, mas acolhedor. O piso, por exemplo, provavelmente era de terra batida, e os móveis eram rudimentares. Uma mesa simples, algumas cadeiras ou bancos feitos à mão e talvez um pequeno altar para oração. Não havia luxo, mas havia algo muito mais importante: intimidade e presença de Deus. A casa era um local de aconchego, onde ele e sua família podiam viver sem as distrações da vida cotidiana. Um refúgio para se concentrar no propósito maior. Uma das questões mais interessantes que as escavações nos revelaram é que muitos dos móveis e utensílios encontrados nas casas daquela época eram de uso multifuncional. Os objetos eram simples, mas funcionais. Um prato poderia servir para várias refeições e até para rituais religiosos. Um banco poderia ser utilizado para sentar durante o dia e para deitar à noite. A vida era focada no essencial. E o que Jesus ensinava em casa? Claro, não era uma escola formal, mas os ensinamentos começavam bem cedo. Ele não apenas falava sobre Deus, mas também demonstrava a vontade do Pai através de suas ações cotidianas. Os evangelhos nos mostram que, mesmo em sua juventude, Jesus já estava engajado em debates e ensinamentos com os líderes religiosos. Ele cresceu não apenas em estatura, mas também em sabedoria. E tudo isso em um ambiente que, ao que parece, não tinha luxo nem conforto, mas sim um espaço onde a educação espiritual e moral era a verdadeira riqueza. Então, o que isso nos ensina? Jesus viveu de forma simples, mas sua mensagem era imensuravelmente profunda e rica. Ele não precisou de um palácio ou de grandes riquezas para mudar o curso da história. Ele usou o que tinha, uma vida simples em uma casa simples, para espalhar o amor, a compaixão e os ensinamentos de Deus. E isso é um reflexo claro de sua missão aqui na Terra. Agora, pense em como a simplicidade de Jesus nos desafia. Vivemos em uma sociedade onde estamos constantemente buscando mais coisas, mais conforto, mais status. Mas será que estamos perdendo de vista o que realmente importa? A mensagem de Jesus sobre humildade e simplicidade ressoa até hoje. A casa de Jesus, embora simples, se tornou um lugar de grande significado. Foi ali que ele foi forjado, foi ali que ele cresceu e se preparou para a sua missão divina. Não foi necessário um palácio de ouro para que o Filho de Deus cumprisse o seu propósito. Tudo o que ele precisou foi de um espaço simples, mas pleno da presença divina. Agora me diga, o que você acha disso? Será que a vida simples de Jesus é algo que podemos incorporar em nossas próprias vidas? Não é sobre abandonar tudo e viver em pobreza,
mas sobre compreender o que realmente traz valor para a nossa vida. Vamos continuar explorando esses pontos e você verá como tudo isso se conecta com os ensinamentos poderosos de Jesus. Agora, vamos ir mais fundo e explorar o que Jesus realmente queria nos ensinar com sua vida simples. As casas, na época, eram um reflexo direto do estilo de vida que as pessoas levavam. Na verdade, a escolha de viver de forma simples não era apenas uma coincidência, mas um reflexo profundo da missão de Jesus e do modo como ele via o mundo. A grande questão é: por que Jesus escolheu uma vida sem luxo, sem ostentação, sem riqueza material? Sabemos que ele poderia ter tido tudo o que quisesse, mas, em vez disso, escolheu viver com o mínimo, dando exemplo de humildade e de desapego. Em vez de um palácio, ele fez de sua casa um lugar de acolhimento, ensino e oração. Mas o que podemos aprender com isso? A vida de Jesus nos desafia a refletir sobre a nossa própria relação com as posses materiais. Vivemos em um mundo consumista, onde somos constantemente pressionados a adquirir mais, a ter mais, a ser mais. Mas a verdade é que Jesus nos mostra que o verdadeiro valor não está nas coisas que possuímos, mas no que fazemos com o que temos. Enquanto muitas pessoas estavam preocupadas em construir grandes palácios, Jesus estava construindo o reino de Deus, não com riquezas materiais, mas com o amor, a compaixão e a justiça. Sua casa simples era apenas um reflexo do que ele ensinava. O reino de Deus não se mede pelas riquezas da terra, mas pelo valor que damos aos outros, pela maneira como servimos, pela humildade que demonstramos. E o que isso tem a ver com nós hoje? Em um mundo onde as redes sociais nos bombardeiam com imagens de luxo e ostentação, é fácil cair na tentação de acreditar que o sucesso é medido pelo que possuímos. Mas o exemplo de Jesus nos chama a uma reflexão profunda sobre o que realmente importa. Será que estamos focados nas coisas certas ou estamos trocando o que realmente é importante por bens materiais passageiros? As escavações de Nazaré e outras cidades da época de Jesus nos ajudam a entender melhor o contexto histórico em que ele viveu. Mas a verdadeira lição vem de como ele usou sua simplicidade para transmitir verdades espirituais eternas. Jesus não precisou de grandes riquezas para ser grande. Ele usou o que tinha à sua disposição para fazer uma diferença eterna. E o mais interessante, a humildade de Jesus nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas diárias. Como estamos vivendo? Estamos nos preocupando mais com o que possuímos ou com como podemos impactar positivamente as pessoas ao nosso redor? A casa de Jesus, apesar de simples, se tornou um lugar de cura, de ensinamentos e de transformação. Não pela sua aparência, mas pelo que representava. Não é a grandeza material que torna um lugar especial, mas a presença de Deus. Jesus nos mostra que o valor de um lugar não está em sua aparência externa, mas no que ele significa espiritualmente. Será que estamos aplicando essa lição em nossas vidas? Não apenas em relação às casas que construímos, mas em como escolhemos viver cada dia. Enquanto refletimos sobre isso, é importante entender que, ao escolher uma casa simples, Jesus não estava apenas rejeitando o luxo, mas estava ensinando a todos nós a focar no que é realmente importante: o amor, a simplicidade, o serviço ao próximo. Ele não estava preocupado em acumular riquezas, mas em acumular tesouros no céu. E é isso que nos desafia a fazer também. Então pense por um momento. O que é mais importante para você? Você está focado nas coisas que realmente importam, como a sua espiritualidade, seus relacionamentos e sua missão de servir aos outros? Ou está consumido pela busca por mais bens materiais, como a maioria das pessoas daquela época estava? A casa de Jesus nos ensina que na simplicidade encontramos a verdadeira grandeza. Agora, pense em sua própria vida. Como você está aplicando essa lição de simplicidade e humildade no seu dia a dia?
Vamos continuar explorando essa reflexão e ver como ela pode transformar nossa visão sobre o que realmente importa na vida. Chegamos a um ponto crucial para a reflexão. Como a casa de Jesus, tão simples e humilde, foi de fato um símbolo de sua missão aqui na Terra. Jesus, em sua sabedoria, escolheu viver de maneira modesta, e isso não era apenas um reflexo de sua pobreza, mas de uma escolha deliberada. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E a casa que ele habitava refletia exatamente essa filosofia. Ao longo de sua vida, Jesus desafiou as normas da sociedade, aquelas que valorizavam o status, as posses materiais e o poder. Ele não estava preocupado com isso. Em vez de um palácio imponente, ele escolheu viver em uma casa simples, o que também era um reflexo do que ele queria ensinar. Ele queria mostrar ao mundo que o valor real da vida não está nas coisas que acumulamos, mas no impacto que causamos nas pessoas ao nosso redor. A simplicidade da casa de Jesus serve como um poderoso símbolo da sua mensagem de humildade e serviço. Ao viver de maneira simples, ele nos ensina que o propósito da vida não está em acumular riquezas, mas em servir ao próximo, em compartilhar amor e cuidado. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza não é medida por bens materiais, mas pela capacidade de se entregar aos outros. Agora pense naquelas casas simples em que Jesus cresceu. Não era apenas a estrutura física que importava, mas o que acontecia ali. A casa era um lugar onde o amor de Deus era compartilhado, onde os ensinamentos eram passados e onde Jesus aprendeu a viver uma vida de propósito. Cada refeição partilhada, cada momento de oração, cada conversa com Maria e José não era apenas sobre passar o tempo, mas sobre preparar-se para a missão divina que estava por vir. Você já se perguntou o que significaria para nós, hoje, viver de forma mais simples? Em um mundo onde a pressão para consumir é enorme, onde a busca pelo materialismo é constante, como podemos aplicar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas cotidianas? Será que estamos colocando nossa confiança nas coisas temporais ou nas eternas? Essa é uma reflexão profunda. A casa de Jesus, simples, não tinha riquezas visíveis, mas ela estava repleta de algo que muitos de nós, hoje, talvez busquemos em lugares errados: paz, propósito e a presença de Deus. Ele não necessitou de ouro ou de grandes posses para cumprir sua missão. Ele usou o que tinha e fez mais do que qualquer riqueza poderia fazer. Sua casa, embora simples, se tornou o ponto de partida para algo que transformaria o mundo para sempre. E aqui está a grande pergunta para todos nós. Estamos nós buscando o que é eterno ou estamos concentrados nas coisas que são temporárias? Jesus nos deu o exemplo de que é possível viver com pouco e ainda assim fazer muito. Ele nos ensina que o impacto que temos no mundo não é determinado pelo tamanho da nossa casa ou pela quantidade de bens que possuímos, mas sim pela maneira como amamos, servimos e ensinamos aos outros. Pense em sua vida. Você está buscando valor no que você tem ou no que você pode oferecer aos outros? Jesus nos chama a olhar além das aparências e das posses materiais para o que realmente importa. A casa de Jesus, simples e sem adornos, é um lembrete constante de que o maior valor da vida está nas coisas invisíveis, no amor, no serviço, na generosidade. E essa é uma lição que ressoa até hoje, nos convidando a refletir sobre o que realmente estamos buscando em nossas próprias vidas. Agora, como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Como pode ser mais simples, mais generoso, mais focado no que é realmente importante? Vamos continuar com essa reflexão, pois ela tem o poder de mudar a maneira como vemos nossas próprias vidas e o impacto que podemos ter no mundo ao nosso redor. Agora que já refletimos sobre a simplicidade da casa de Jesus e o poder desse exemplo de humildade, vamos explorar uma dimensão ainda mais profunda:
Como essa escolha de viver em uma casa simples foi uma verdadeira declaração contra os valores da sociedade da época. Não apenas um símbolo de humildade, mas também um desafio à cultura de riqueza e status que dominava o mundo ao redor de Jesus. A sociedade daquela época era profundamente marcada pelas divisões sociais. Havia uma clara separação entre ricos e pobres, entre os poderosos e os oprimidos. Os ricos viviam em palácios luxuosos, com móveis sofisticados, banquetes e festas. Enquanto isso, as classes mais baixas viviam em casas humildes, em bairros simples. Mas Jesus não se alinhou a esse sistema. Ele não escolheu um palácio, ele escolheu a simplicidade. Ele não se importava com os padrões do mundo, pois sabia que seu propósito era completamente diferente. A casa de Jesus, modesta e sem adornos, era um reflexo de seu desprezo pelas convenções sociais. Ele não estava preocupado em ser reconhecido como um rei na terra. Seu reino era outro, o reino de Deus, um reino que não se mede em ouro ou riquezas, mas no amor, na compaixão e no serviço aos outros. Ao escolher viver de maneira simples, Jesus estava literalmente desafiando as expectativas do mundo ao seu redor. Ele estava dizendo que, para entrar no reino de Deus, não é preciso acumular riquezas ou ter status social, mas sim ter um coração puro e disposto a servir. Agora, vamos olhar para nós mesmos. Vivemos em um mundo onde o sucesso é muitas vezes medido pelo que temos. A casa grande, o carro novo, as roupas de marca. Estamos rodeados por uma cultura que constantemente nos diz que o valor de uma pessoa está ligado às suas posses. Mas, ao refletirmos sobre a vida de Jesus, somos chamados a uma verdadeira revolução de pensamento. Será que estamos presos a esses valores mundanos? Será que estamos deixando que as posses e a busca por status determinem nossa felicidade e nosso propósito de vida? Jesus nos ensina uma lição clara e difícil. Não devemos viver para as coisas do mundo, mas para as coisas do reino de Deus. Ele nos desafiou a olhar além das aparências e a viver de maneira simples, sem deixar que o consumismo nos domine. A casa de Jesus não era uma fortaleza de riquezas materiais, mas sim um símbolo do que é realmente importante. Construir um legado de amor, justiça e fé. É importante perceber que, ao escolher viver em simplicidade, Jesus não estava dizendo que as coisas materiais são ruins. Não, ele nos mostrou que o problema não está em possuir coisas, mas em ser possuído por elas. O verdadeiro desafio é entender que nossa identidade não deve ser construída sobre o que temos, mas sobre quem somos e o que fazemos pelos outros. Jesus nos convidou a viver de forma diferente, a não buscar reconhecimento ou poder, mas a ser servos, a ser humildes e a praticar o amor incondicional. Ele nos mostrou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros, em colocar os outros acima de nós mesmos. Esse é o valor que ele ensina e o modelo de vida que ele nos oferece. Agora pare e reflita. Quais são os valores que estão guiando a sua vida? Você está permitindo que as expectativas do mundo moldem suas decisões ou está buscando viver de acordo com os princípios do reino de Deus? O exemplo de Jesus nos chama a questionar nossas prioridades e a buscar uma vida que realmente faça a diferença, não pela riqueza material, mas pelo impacto positivo que podemos ter no mundo. A casa de Jesus, simples, mas cheia de significado, é um poderoso lembrete de que não precisamos de muito para sermos grandes aos olhos de Deus. O que realmente importa é a maneira como vivemos, a forma como tratamos os outros, a nossa capacidade de servir e amar. A verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. Vamos deixar que essa lição transforme nossas vidas e nos ajude a viver de maneira mais simples, mais humilde, mas cheia de propósito e de amor. Como você pode aplicar essa lição em sua vida hoje? O que você pode fazer para ser mais simples, mais generoso, mais focado em servir?
Vamos continuar refletindo sobre isso, pois é nesse caminho que encontramos o verdadeiro significado da vida. À medida que avançamos, vamos começar a refletir sobre o impacto duradouro da escolha de Jesus por uma vida simples. Como a simplicidade de sua casa e sua maneira de viver nos desafiam a mudar nossa visão sobre o que realmente importa na vida. A casa de Jesus, aparentemente simples, revela algo profundo e fundamental sobre sua missão aqui na Terra. Não podemos ignorar que Jesus, ao escolher viver sem riquezas materiais, estava nos ensinando uma lição radical para os nossos dias. Ele não fez isso apenas para ensinar aos seus discípulos naquele tempo, mas para todos nós, em todos os tempos. Jesus queria que entendêssemos que a verdadeira essência da vida não está no acúmulo de bens ou no status social, mas na nossa relação com Deus e com os outros. A mensagem é clara. Não é o que você tem, mas o que você faz com o que tem que realmente importa. Isso nos leva a uma questão profunda. Como estamos vivendo nossas vidas? Em um mundo onde a comparação é constante e as redes sociais nos mostram constantemente os melhores momentos da vida dos outros, é fácil cair na armadilha de achar que precisamos ter mais para sermos mais. Mas a vida de Jesus nos diz o contrário. Ele não precisou de palácios ou de riquezas para deixar um impacto eterno. Sua vida simples e seus ensinamentos profundamente radicais continuam a tocar corações em todo o mundo até hoje. Agora, imagine se todos nós começássemos a adotar a mesma mentalidade que Jesus. E se, em vez de tentar acumular mais para nós mesmos, começássemos a focar em como podemos usar o que temos para servir aos outros? Como seria o mundo se todos nós começássemos a viver com mais simplicidade, com mais generosidade e com mais humildade? Jesus não viveu em uma casa luxuosa, mas sua vida foi um testemunho de grandeza. A verdadeira grandeza não é medida pelas posses ou pelo poder, mas pela capacidade de servir aos outros com coração puro. Ele nos convidou a seguir seu exemplo, a viver com propósito e a não nos prender às coisas materiais que podem facilmente nos afastar de nossa verdadeira missão. Esse desafio está lançado para nós, todos os dias. Jesus não apenas nos ensinou com palavras, mas com ações. Ele mostrou que podemos viver uma vida cheia de propósito e de impacto, sem depender da riqueza material. A grandeza de Jesus não estava em suas posses, mas em sua capacidade de dar sua vida por amor aos outros. Esse é o tipo de grandeza que ele nos convida a seguir. Agora pare e pense novamente. Qual é o foco da sua vida hoje? Você está perseguindo as coisas que o mundo diz que são importantes? Ou está buscando um propósito maior, algo que faça diferença na vida dos outros? Como você pode usar suas habilidades, seu tempo, sua energia para servir e impactar positivamente as pessoas ao seu redor? Essas são as perguntas que devemos refletir, pois é nesse caminho de simplicidade, humildade e serviço que encontramos o verdadeiro propósito da vida. A casa de Jesus, simples e sem adornos, nos ensina que a verdadeira riqueza está em servir e em viver com propósito. Vamos levar essa mensagem conosco e permitir que ela transforme a maneira como vemos nossa vida e o impacto que podemos ter no mundo. Agora, ao refletir sobre tudo isso, o que você pode mudar em sua vida hoje para viver de forma mais alinhada com os ensinamentos de Jesus? Como você pode, de maneira prática, aplicar a humildade, a simplicidade e o serviço aos outros no seu dia a dia? Vamos continuar nessa jornada juntos, explorando como a vida de Jesus pode nos inspirar a viver de forma mais plena e mais significativa. Chegamos ao último bloco e agora é o momento de refletir sobre o impacto profundo da vida simples de Jesus. O que sua escolha de viver em uma casa simples, sem luxo ou ostentação, nos ensina sobre como devemos viver hoje.
Não foi apenas uma questão de conforto ou de opções materiais, mas uma mensagem clara sobre o que realmente importa: o amor, o serviço e a humildade. Jesus nos deixou um legado poderoso que vai além das paredes de uma casa simples em Nazaré. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros, não no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Ele não precisou de um palácio para ser um rei. Sua realeza não estava em ouro ou riquezas, mas na sua capacidade de amar e de se doar. E isso é algo que podemos levar para nossas próprias vidas. Como você pode aplicar os ensinamentos de Jesus hoje? A verdadeira riqueza da vida não está nas posses materiais, mas na maneira como vivemos e como impactamos aqueles ao nosso redor. Ao vivermos com mais humildade, mais simplicidade e mais generosidade, podemos começar a criar um mundo mais justo, mais compassivo e mais focado no que realmente importa. Não se trata de quanto temos, mas de quanto somos capazes de dar. Agora, deixe-me fazer uma pergunta final. O que você está fazendo hoje para viver de forma mais alinhada com os ensinamentos de Jesus? Como você pode usar o que tem para servir aos outros para impactar vidas de forma positiva e verdadeira? Essas são as perguntas que devemos nos fazer todos os dias. Se você se sentiu tocado por essa reflexão e quer continuar explorando mais sobre a vida de Jesus e seus ensinamentos, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos aprofundar mais no impacto que a simplicidade e a humildade de Jesus podem ter em nossas vidas. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e juntos podemos espalhar essa mensagem de amor, humildade e propósito. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Queremos saber o que você pensa sobre a vida de Jesus e como ela pode inspirar sua própria jornada. Até o próximo vídeo.